Olá, alunos. Espero que estejam ouvindo em alto e bom som a minha voz, porque infelizmente a minha câmera ela não quer funcionar hoje. Estou tentando gravar vídeo para vocês desde segunda-feira, 1 hora da tarde, e a câmera não funciona, então eu acho que é melhor feito do que perfeito. E em virtude disso, a próxima aula de vocês, eu espero que ela esteja funcionando, né? Porque eu já pedi para o técnico remotamente mexer nela de alguma forma. Mas como é uma revisão para o simulado de vocês, eu acho bacana, acho pertinente que seja assim, porque como é uma revisão, as aulas anteriores vocês podem resgatar aonde eu já deixei gravado. Então, continuando aí, vamos lá, né? Falar sobre pré-modernismo no Brasil de uma forma geral. Eu, às vezes, me confundo um pouco, tá? Eu entro um pouquinho em história e deixo a literatura de lado, mas aí eu volto para a história, para a literatura de novo, tento não focar em história, porque muito de literatura e história se misturam nessa época. Então, o que a gente pode entender aí como pré-modernismo no Brasil, tá, gente? O que a gente convencionou, os historiadores, os literários, os professores, tá? O pessoal da literatura convencionou chamar de pré-modernismo no Brasil, ela não constitui uma escola literária, igual vocês estudaram no segundo e no primeiro ano, que era o trovadorismo, o classicismo, o barroco, o romantismo. Por quê, gente? A gente não tem, nessa época, no pré-modernismo, um grupo de autores que estejam afinados em torno do mesmo ideário, sabe? Do mesmo ideal, da mesma situação. Então, eles não seguem, eles seguem determinadas características próprias. Por isso que a gente chama eles de modernistas, porque cada um vê o que está acontecendo com olhares muito sensíveis, muito próprios. Por isso que torna-se até uma literatura um tanto quanto subjetiva. Então, assim, na realidade, a gente pode falar que o pré-modernismo é um termo genérico, tá? De forma geral, que vai dar nome a uma produção literária muito grande e que abrange os primeiros 20 anos do nosso século. Aí a gente vai encontrar as mais variadas tendências, estilos literários, desde poetas parnasianos e simbolistas, né, que vocês estudaram lá no finalzinho do segundo ano, e que continuam a produzir, né, passando por essas vertentes, até os escritores que começam a desenvolver um novo regionalismo, além de outros mais preocupados com uma narrativa, com uma literatura política, e ainda com propostas realmente inovadoras. É por isso que a gente chama de pré-modernismo, tá? Então, por apresentarem uma obra muito significativa para essa nova interpretação da realidade brasileira e pelo seu valor, assim, em estilo, né? A gente fala do valor estilístico, a gente pode limitar o pré-modernismo ao estudo de alguns autores que eu já passei para vocês, que seriam quem? Euclides da Cunha, Lima Barreto, o Monteiro Lobato e alguns menos expressivos que seriam Graça Aranha e Augusto dos Anjos, mas ainda assim tendo seus expoentes dentro dos seus escritos, tá? Então, a gente vai abordar um período que se inicia lá em 1902, tá? Com a publicação dos dois livros muito importantes, e a gente falou deles, de um deles, que seria Os Sertões, do Euclides da Cunha, né? Naquela guerra que foi desencadeada lá em Canudos, e Canaã, do Graça Aranha, e que se estende até o ano de 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna, que eu já falei para vocês, que não foi uma semana, porque uma semana são 7 dias. A realização da Semana de Arte Moderna aconteceu em 3 dias, no Teatro Municipal de São Paulo. Então, assim, para a gente dar um marco nesse momento histórico, a gente pode falar que, enquanto a Europa ela se preparava para a Guerra Mundial, o Brasil ele começa a viver a partir de 1894, já falei, não gosto de datas, mas a gente tem que usar para a gente se localizar num período, tá? Ele, a partir lá de 1894, ele
é como se despontasse um período da história republicana, porque com a posse de Prudente de Moraes, e desculpa, eu estou entrando em história, não é para eu entrar, né? Que é o nosso primeiro presidente, que a gente pode considerar civil, inicia-se assim a República do Café com Leite. Lembra que era revisando, né? Os produtores de café e os criadores de gado, o pessoal de Minas, o pessoal do interior de São Paulo. Então, assim, isso vocês já devem ter visto em história e eu não vou me alongar. Então, assim, a gente vai ver que toda essa prosperidade que vem acentuar cada vez mais forte esse contraste na realidade brasileira que a gente vê até hoje, né? É também a época de muita agitação social. Então, do abandono do Nordeste partem os primeiros gritos de revolta, já no final do século XIX, lá na Bahia, ocorre essa revolta de Canudos. Gente, é um livro, mas a gente chama de romance, mas é uma história real, tá? A revolta de Canudos aconteceu sim lá nos sertões do Euclides da Cunha, nos primeiros anos do século XX. Então, assim, o Ceará vai ser palco de conflitos, não de Canudos, Canudos foi na Bahia, tá, gente? Mas como uma figura central, o Padre Cícero, o famoso Padim Cício, que as pessoas falam, né? E o sertão, ele vive o tempo do cangaço com a figura do Lampião. Então, em 1904, o Rio de Janeiro ele assiste a uma, como é que a gente pode falar? Eu posso falar que é uma intensa revolta popular, tá? Com o pretexto de aparentar que, assim, ele luta contra a vacinação obrigatória, que foi a revolta lá da vacina, olha, eu entrando em história de novo, né, que foi idealizado por Oswaldo Cruz, mas, na realidade, trata-se de uma revolta contra o alto custo de vida, o desemprego, os ramos da República. Então, a gente vê que existem uma outra importante revolução acontecendo aí, que dessa vez seria a revolta dos marinheiros. Gente, é muita coisa de história que se confunde com literatura nessa época. Por quê? Porque tudo era muito documentado pelos jornalistas. E, na maioria das vezes, os jornalistas eles tentam romantizar essa história. Então, assim, então, enquanto quando a gente fala, né, dessa revolta dos marinheiros também, que ficou conhecida como a revolta da Chibata, que era contra o castigo corporal, ao mesmo tempo em São Paulo, as classes trabalhadoras são orientados de uma forma meio anarquista aí, iniciando vários movimentos grevistas por melhores condições de trabalho. Então, a gente vê que dentro desse inteirinho aí, nessa circunstância, os jornalistas começam uma efervescência de escrever, a gente tem que escrever, a gente tem que falar disso, e os escritores da mesma forma, não, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar para o povo o que está acontecendo. Então, assim, essas agitações são os sintomas daquela crise lá da República do Café com Leite, né? Que se tornou mais evidente na década de 1920 e serve de cenário também para os questionamentos da Semana de Arte Moderna. Então, é por isso que eu não posso falar de um movimento literário sem colocar a história dentro dele, porque, assim, o que é literatura? Literatura é contar história. Não é mesmo? Não é assim que funciona, mais ou menos? Então, assim, apesar de o pré-modernismo não constituir uma escola literária, apresentando, assim, individualidades muito fortes, com estilos, às vezes, antagônicos, né, que se sobrepõem um ao outro, como é o caso, por exemplo, de Euclides da Cunha e do Lima Barreto, a gente pode perceber alguns pontos comuns nessas primeiras obras modernistas. Então, vamos lá. Vou dar 5 tópicos para vocês, tá? Primeiro tópico aí. Apesar de alguns conservadorismos, o caráter inovador de algumas obras, que a gente fala assim, que eles querem fazer uma coisa diferente, né? Eles querem romper. A gente fala que eles querem ter uma ruptura com o passado, com o que antigamente era estudado, sabe? A linguagem que Augusto dos Anjos utiliza dentro da sua poesia, que, assim, são palavras não poéticas, ele fala de cuspe, ele fala de, sabe, coisas putrefadas, de vermes, é uma poesia muito suja. Então, é como se ele estivesse afrontando a poesia,
tá? Então, os parnasianos, eles veem isso com maus olhos. Já o Lima Barreto, ele ironiza tanto os escritores que, assim, entre aspas, a gente pode falar que são importantes, que utilizam uma linguagem pomposa, quanto os leitores que se deixavam impressionar. Então, quanto mais incompreensivo era essa linguagem, mais admirado eram os escritos, né, daquela pessoa que estava botando tudo no papel. Então, por todos que não entenderam os escritos dele, ele chamava. O grito dele era para essas pessoas que não entendiam e ele queria mostrar a verdade. No segundo tópico aí, e que eu já falei para vocês, todo mundo já sabe, né? Vamos relembrar, é uma denúncia dessa realidade brasileira que nega que o Brasil é literário, né? Que foi herdado do romantismo e a gente tem uma vertente muito grande com relação ao romantismo. Por quê, gente? Porque no romantismo... Ó, minha câmera voltando, daqui a pouco ela desaparece de novo. Porque no romantismo a gente vai ver o seguinte, a gente estudou o indianismo, a gente estudou o urbanismo, o regionalismo. Então, assim, a gente vê que o Brasil não oficial do sertão nordestino, dos caboclos interioranos, dos subúrbios, é o grande tema do pré-modernismo, ok? Então, volta lá, volta um pouquinho. Então, o Brasil não oficial do sertão nordestino, dos caboclos interioranos, dos subúrbios, é o grande tema do pré-modernismo. Então, todos os livros dessa época vão ter essa vertente, tá? Outra questão que a gente pode pontuar também é o regionalismo. Por quê, gente? Porque montando um vasto painel brasileiro aí, né, o norte, o nordeste com Euclides da Cunha, o Vale do Paraíba, o interior paulista com Monteiro Lobato, o Espírito Santo com Graça Aranha e principalmente para nós que somos do Rio de Janeiro, o subúrbio carioca que é retratado nos livros do Lima Barreto. Então, assim, esses tipos humanos marginalizados, né? O sertanejo nordestino, o caipira, o funcionário público, os mulatos, enfim, a gente vê uma ligação muito grande com fatos políticos, econômicos e sociais contemporâneos. Por quê? Porque isso vai diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Então, a gente vai ver exemplos clássicos disso. De quê, gente? Triste Fim de Policarpo Quaresma, aquele nosso amigo extremamente nacionalista e que morre no paredão de fuzilamento, justamente por quem? Pelo exército brasileiro, ao qual ele sempre e tanto defendia. Tá? A gente vai ver nos sertões de Euclides da Cunha um relato da Guerra de Canudos. Em Cidades Mortas do Monteiro Lobato, a gente vai ver uma mostra sobre a passagem do café pelo Vale do Paraíba. E em Canaã, de Graça Aranha, que eu citei muito pouco, né, mas é um que a gente vale citar também, é um documento sobre a imigração alemã no Espírito Santo. Então, como a gente pode observar aí, a gente vai ver uma descoberta do Brasil. E a principal herança que esses autores vão deixar para a gente é um movimento modernista que foi iniciado em 1922. Então, a partir daí, vocês têm que ter uma visão voltada para quem, gente? Euclides da Cunha. Para quem mais? Lima Barreto, Monteiro Lobato. Falando um pouquinho sobre Euclides da Cunha, tá numa pincelada rápida aí, a gente vê que ele acaba se transferindo, né? Como jornalista, ele trabalhou como correspondente do jornal Estado de São Paulo e ele é enviado a Canudos, na Bahia, para cobrir a revolta que explodiu lá, né? Então, quando ele volta para São Paulo, ele se desliga do jornal e é chamado para planejar a construção de uma nova ponte em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Por quê, gente? Porque Euclides da Cunha também ele era engenheiro. Então, nessa época, é quando ele redige Os Sertões, que foi publicado em 1902, 20 anos antes da Semana de Arte Moderna. Então, assim, se eu pegar e colocar um pouco para vocês sobre esses primeiros escritos do Euclides sobre Canudos, tá?
quando ele ainda estava na redação do Estado de São Paulo, ele recebia informações filtradas do Rio de Janeiro, que taxava a revolta, que era liderada por Antônio Conselheiro, que era o foco monarquista da situação ali, que embora ele já demonstrasse uma preocupação com as condições subhumanas da região, só quando ele pisou no solo baiano lá, quando ele chegou na Bahia, como correspondente de guerra desse jornal paulista, é que ele compreendeu realmente o drama de Canudos, toda a sua extensão e o porquê daquela rebelião. Então, a gente percebe aí que não se tratava de uma luta só por um sistema de governo, mas sim contra uma estrutura que se arrastava por 3 séculos já, tá? Então, assim, o autor, dentro do livro dele, que eu falei que o livro dele tem que ser lido com as partes divididas, onde ele fala do homem, da terra e da luta, ele vai colocar assim, vai nos colocar diante de um país diferente do que até então ele via, que era, lá no romantismo, gente, qual era esse Brasil que a gente via? O Brasil do Peri, o Brasil da Iracema, o Brasil que falava tupi, lá no romantismo indianista. Ele opõe esse sertanejo, o jagunço, a essa sub-raça. E assim, sem dúvida, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Como ele mesmo fala nas muitas linhas que ele traduz para a gente. Com relação... Minha avó já está falando que eu estou falando demais. Com relação ao Lima Barreto, tá? Que é um que eu vou citar para você também, a gente... Assim, muito se discute até hoje sobre a importância do Lima Barreto entre os escritores da nossa literatura, tá? Porque, gente, no seu tempo, o Lima Barreto ele não foi reconhecido. Ele foi chegando mesmo a receber, assim, violentas críticas pela falta de estilo. Só que, recentemente, a sua obra ela mereceu uma reavaliação e foi colocado em lugar de destaque nas nossas letras. Gente, eu não sei se foi ano passado, não, acho que há 2 anos atrás, Lima Barreto foi homenageado na Feira Literária de Paraty. Então, assim, a gente pode ver que hoje, de forma inegável, um romance como O Triste Fim do Policarpo Quaresma, assim, a gente pode falar que ele é uma figura de destaque nas nossas obras-primas, tá? E, de um lado, a produção de Machado de Assis e Graciliano. Então, Lima Barreto é tão importante quanto outros autores que ficaram muito mais reconhecidos na sua época e hoje também são expoentes. Então, assim, por essa visão da realidade, Lima Barreto ele deve ser estudado como um pré-modernista porque ele é consciente desses problemas que são problemas verdadeiros e ao mesmo tempo que ele critica esse nacionalismo exagerado, utópico, herdado do romantismo. Por outro lado, o estilo do Lima Barreto, a gente pode falar que é duramente criticado porque ainda parnasianos lá na época dele, porque os parnasianos faziam poesia, né, gente? O parnasiano queria uma literatura bonita, uma coisa floreada, uma coisa de sonho, né, onírica que a gente fala. Só que a realidade nua e crua foi dada a essas pessoas, ao Euclides da Cunha, sabe, ao Monteiro Lobato, ao Lima Barreto. Então, assim, outro ponto de contato que a gente pode falar do Lima Barreto com o modernismo é essa forma, esse padrão proposital, aonde ele tenta aproximar a linguagem jornalística, que, gente, faz escola até hoje. A forma que ele fala, né, lá nos livros, até hoje, ela é muito forte com a gente. E para finalizar, que eu já falei demais, a gente vai para Monteiro Lobato. Por quê, gente? Porque, assim, Monteiro Lobato ele também escreveu para jornal, tá? Mesmo exercendo a promotoria pública, né, como advogado na região do Vale do Paraíba, paulista, ele vê a carreira literária durante um tempo onde ele tenta se expressar. Ele quer falar, ele quer... Gente, a literatura ela surge justamente das nossas inquietações.
E dentro das inquietações, ele quer falar, ele quer expor, ele quer botar para fora o que está ali dentro dele. Então, assim, o que a gente pode falar é que Monteiro Lobato ele morou fora do Brasil, né? Durante um tempo, ele viveu nos Estados Unidos como aliado. A gente pode falar que seria um aliado comercial em Nova York. Então, como ele é estudado muito aqui como pré-modernista pelas suas características fundamentais, né? Porque ele fala do regionalismo, a denúncia da realidade brasileira. Nós enquanto crianças, não sabíamos essa vertente do Monteiro Lobato. A gente conhece Monteiro Lobato como criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que, no plano puramente estético, Lobato ele assume posições antimodernistas também. Como bem atesta o seu artigo lá na exposição da Anita Malfatti, né, onde ele fala que é uma paranoia, uma mistificação. Porque ele fala que as pinturas da Anita Malfatti são muito caricaturais. Então, a gente vê assim que, em parte, a trajetória de Lobato, lá em 1915, né, os seus artigos na imprensa, aumentam a popularidade dele e o seu prestígio, e que isso vai se solidificando com o tempo, com a publicação de outros livros e outros contos. Então, assim, como regionalista, o autor nos dá a dimensão exata do Vale do Paraíba, a decadência após a passagem da economia cafeeira, os seus costumes, a sua gente. Então, assim, esse preconceito também racial que ele coloca lá em Negrinha, né, que é um livro que foi publicado em 1921, os personagens são senhoras gordas que fazem tem falsos gestos de bondade, sabe, para com as menininhas que eram escravizadas na época. Então, assim, ao lado da chamada literatura adulta do Monteiro Lobato, ele deixou essa obra extensa, voltada para o público infantil também, justamente um campo que não era explorado lá atrás. Então, assim, seu primeiro livro para criança foi publicado em 1920, com o título Narizinho Arrebitado, que foi rebatizado depois de Reinações de Narizinho. Que, cara, é um livro que ele conta o início do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, assim, a gente pode falar que a literatura infantil do Monteiro Lobato, além do caráter moralista e pedagógico, que é muito importante, que é representativo das várias faces do nosso povo e do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente vê a imagem do próprio Brasil, né? Quando a gente vê o Poço do Visconde, em que a ficção e a realidade elas se misturam em torno do problema. E qual era o problema? Para quem já assistiu, para quem já viu, fala sobre petróleo, gente. Então, assim, dando essa pincelada geral sobre o modernismo, né? Como vocês não têm meu rostinho lindo para ver, vocês podem ouvir a minha voz, pode colocar o celular enquanto estiver comendo, enquanto estiver tomando banho, do lado lá enquanto estiver dormindo, para entrar no inconsciente de vocês o pré-modernismo. E eu espero que remotamente o rapaz consiga acertar a minha câmera e a gente se encontre visuais na próxima vez. Um abraço, gente. Obrigada pela companhia. Eu espero que eu tenha esclarecido a vocês e até nosso encontro no Meet na aula aí.